Cristiano tinha ficado preso em uma armadilha preparada pelo invejoso do Thiago, o líder da turma do cemitério, lembram? Do nada, o Cris pensou em se transmutar em uma bomba astral e assim que ele se libertou, pistola da vida, o Cris desafiou o Thiago para um duelo até a morte. Hoje a gente vai saber o que aconteceu. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici e esse é o Detetive Astral. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alminha. Hoje é Dia Mundial do Amor. É verdade, olha só que dia importante e tão pouco comentado. Então, feliz Dia do Amor para você. Agora, sobre o Detetive Astral, que briga foi essa que o Cristiano se meteu, hein? E agora? Será que ele vai perder ou vai ganhar? Deixa aquele like e se inscreve no canal. Não se esquece de ativar as notificações, torne-se membro do canal. Se inscreve no Telegram, segue a gente no Insta, @oficial7além e @Luciano Milici. Tem um relato para mim? Me manda no luciano@7além.com.br. Vamos ver agora como essa treta do Cris se desenrolou. Luciano, eu estava lá no plano astral, naquele covil do Coruja. Os seus empregados e lacaios estavam lá também. O próprio Coruja estava conosco. Dava para ver os dois olhos parecendo faróis, dois olhos amarelos bem no alto, como se fossem num edifício gigantesco no meio da neblina. Eu estava no chão, preso. Tremor, aquela criatura astral do Thiago, estava com o pé na minha cabeça, forçando meu crânio, esmagando. Havia uma energia específica, um campo que proibia qualquer um de despertar ou fugir. Claro, era possível apelar e sumir de vez, mas eu seria perseguido pelo resto da vida. As regras daquele combate incluíam não poder fugir, do contrário, já era. Será que seria assim que o meu duelo terminaria? Esmagado pelo pé do tremor? A multidão gritava e aplaudia, e o Thiago era adorado e temido, enquanto o tremor devagarinho ia pisando na minha cabeça. O Thiago se aproximou e falou assim: Cris, só porque você escapou da prisão não significa que era melhor que eu, pobre coitado. Antes de morrer, veja, Thiago estava com um lunar. Sabe a minha bolinha, que parece uma lua? Ela estava na mão direita dele. Minha pequena lua tentava escapar, mas não conseguia de maneira nenhuma. Então o Thiago apertou ela com força e ela estourou e foi destruída, ficou despedaçada para sempre. Deu para ouvir o grito alto da bolinha. Todos ficaram chocados. Olhei para os outros membros da turma do cemitério e aparentemente eles estavam sem graça. Pareceu que no fundo eles torciam para que o resultado daquela luta fosse outra, mas não deu. Para chegar até essa terrível situação de luta, para você entender como nós chegamos até aqui, Luciano, é essencial eu contar como tudo ocorreu desde o começo naquela noite terrível. Eu tinha desafiado o Thiago, na noite anterior, depois de ter escapado da prisão armada por ele. Eu estava na minha casa com a minha família, eu estava tranquilo, jantamos e eu fui para a sala. Fiquei sozinho porque cada um havia arrumado outra atividade para fazer pela casa. Bom, eu mexi na coleção de fitas de vídeo do meu pai e encontrei uma série de terror antiga. Eram 4 filmes muito pesados, assustadores. Eu lembrei de Amélia dizendo: sempre subam e mantenham sempre a frequência de vocês alta. Não absorvam informações baixas, pesadas ou ruins. Ignorando esse conselho, eu peguei o box de fitas VHS e fui uma a uma assistindo aos longa-metragens de terror. Muito pesados e assustadores, terríveis. Minha mãe foi para a sala e me viu curtindo o filme de terror e perguntou se eu estava bem e se aquilo não ia atrapalhar meu sono. Assim que eu acabei os filmes, já era tarde. Eu fui ao banheiro, eu li uns quadrinhos cripta de terror, que eu coleciono e sei que você também coleciona, Luciano.
Eu tomei um banho tranquilo, tomei um leite antes de dormir, vesti o pijama e depois eu fui dormir, ou melhor, fazer a viagem astral. Eu me deitei e antes de me desdobrar eu pensei: Tiago, você está ferrado. No mundo astral, no meu quarto, estava tudo bem. Eu havia colocado perfeitas proteções e nada, absolutamente nada havia entrado. Flanei para fora e na rua havia 4 caras estranhos, parecidos com aqueles homens que eu havia encontrado no banheiro e que tinham levado a entidade embriagada para a prisão chamada Porão. Eles me aguardavam juntos, flanando. E eles disseram: você desafiou um membro antigo do Coruja para um duelo e nós viemos garantir que você não fuja do duelo. Eu calmamente respondi: se eu desafiei, por que eu fugiria? Vocês precisam garantir que ele não fuja. Eles perceberam a verdade nas minhas palavras e nós fomos juntos até o covil. O local parecia mesmo um estádio de futebol, as arquibancadas estavam lá, lotadas, e no alto, no fundo, um grande totem que parecia ser o Coruja, devido à altura grande e os olhos amarelos. A diferença com o estádio de futebol é que estava tudo muito escuro e cheio de fumaça. Era possível ouvir gritos, vaias e aplausos. Eu flanei até a turma do cemitério, que aguardava em um canto. Uma moça da turma me perguntou: e aí, Cris, pronto para acabar com a raça do filho da mãe do Tiago? Outra moça e um cara olharam feio para essa garota e responderam assim: cala a boca, o Cris já era, ele vai morrer hoje. Assim como eu ignorei quem me apoiava, eu também ignorei quem me atacava. E eu perguntei: onde está o Tiago? A moça falou assim: pode esquecer, ele é estrela. Ele vai chegar atrasado e fazer uma entrada triunfal só para te apavorar. E eu perguntei: assustar? Como assim? Todos riram e eu perguntei para todos: vocês parecem conhecer bastante o Tiago, né? Me falem dele, o que sabem dele, desde o momento que vocês conheceram. Depois do bate-papo, aproveitei o tempo para flanar por todo o local. Evitei me aproximar do Coruja porque a imagem dele estava me assustando. Voei por todos os cantos. Tempos mais tarde eu ouvi uma música alta tocando em todo o espaço. Uma música famosa, pop, pesada, uma música de vencedor. Eu me teletransportei para o meio do covil, para o meio do estádio. O Tiago estava chegando. A plateia começou a gritar e a aplaudir. Eram centenas de pessoas e coisas, seres estranhos, coisas de desenho animado mesmo, sabe? O Tiago flanou de cima até o chão, vestindo um roupão brilhante com cores vivas e que se mexiam. Parecia a entrada de um boxeador famoso. Logo atrás dele estava o Tremor. Sabe aquele homem enorme, cinza, feito de rocha escura, com rosto maligno e deformado, com aquele corpo cheio de músculos? Então, que era a criatura do Tiago. Tiago pousou na minha frente rindo, ergueu a mão e silenciou a música e os gritos, apenas erguendo a mão. Então falou alto com a voz ecoando por todo o local: quer desistir? Essa é sua última chance. E eu respondi: você me prendeu em uma armadilha. E ele disse: isso não importa, isso será julgado depois pelo Coruja. E eu perguntei: depois? Depois do quê? Ele respondeu: depois que você morrer. A plateia aplaudiu e gritou novamente. Então Tiago riu, olhou para o Coruja: e aí? Vai dar início ou vamos ter que esperar muito, chefe? Eu tenho compromisso daqui 15 minutos, preciso terminar isso logo. O pio do Coruja foi horrível e alto e assustador e ecoou por todo o universo, fazendo o local tremer. Era o começo da luta. Tiago imediatamente voou em minha direção para me dar um tradicional soco na cara. Eu, por segundos, desapareci, e assim que ele passou por mim, eu retornei. Voltei diferente, com outra roupa, uma espécie de armadura. Foi questão de segundos essa mudança. Tiago, após me atravessar, falou: mudou de roupa? Colocou a armadura? Ai que medinho, você é trouxa? Aqui é tudo mental, tudo da nossa cabeça, idiota. Vence a mente mais forte e vê se para de desaparecer, porque eu estou com pressa para o meu compromisso. Imediatamente eu convoquei Lunar e começou a porradaria geral. Foi uma luta com golpes rápidos, desvios e apoio dos nossos seres plasmados. Tiago me deu um soco no peito e eu recuei e chutei sua perna. Lunar acertou o rosto dele, Tremor veio por trás e me agarrou. E eu chutei o Tiago com os pés e a luta seguiu assim, com cansaço, golpes físicos e uso de armas improvisadas.
Tiago plasmou um porrete e eu mandei Lunar quebrar esse porrete atravessando. Então ele plasmou uma corda embaixo dos meus pés e me ergueu de cabeça para baixo. Tremor veio por trás e me deu um super soco que estilhaçou a minha armadura. Eu plasmei uma flecha que cortou a corda e eu me libertei. Tiago começou a me chutar e esmurrar enquanto eu tentava reagir. Lunar foi ajudar, mas o Tremor segurou forte ela na palma da mão dele. Eu me levantei, desviei de alguns golpes e em segundos eu dei um gancho por baixo, jogando o Tiago no chão. Lunar, sem que eu mandasse, expandiu seu tamanho para o tamanho de uma bola de basquete e estourou a mão de pedra do Tremor. O seu grito foi muito alto. Tiago olhou para o Tremor e em seguida para mim com cara de raiva. Eu não sei exatamente como, mas ele veio voando em minha direção como um foguete e me acertou, me empurrando rapidamente contra uma parede. O baque foi tão forte que eu senti muita dor. Tiago estava exausto, com o rosto e o corpo todo marcado das pancadas, rasgado e descabelado. Mesmo naquela situação terrível, eu achei engraçado vê-lo daquele jeito. Sei que nem ele esperava a minha resistência, ele não esperava que eu me avançasse tanto, ele não esperava que Lunar estourasse a mão do Tremor, que a gente se desse tão bem na luta. Mas agora já era tarde. Realmente, mesmo ele não contando com a surra que eu dei nele, naquela situação ele estava do jeito que ele queria. Porque eu caído no chão, a Lunar veio para tentar acertá-lo, mas ele segurou Lunar rapidamente e ela estava do tamanho normal, pequena. Tremor veio até mim e pisou na minha cabeça. Eu estava no chão, preso. Tremor, a criatura astral do Tiago, estava com o pé na minha cabeça, forçando e esmagando. Havia uma energia específica, um campo que proibia despertar ou fugir. Claro, era possível apelar e sumir de vez, mas eu seria perseguido pela vida toda. As regras daquele combate incluíam não poder fugir, do contrário, já era. A multidão gritava e aplaudia. Tiago era adorado e temido. Enquanto o Tremor esmagava minha cabeça, Tiago aproveitou para falar. Cris, só porque você escapou da minha armadilha não significa que era melhor que eu. Pobre coitado, antes de morrer, veja. Tiago estava com o Lunar na mão direita. Minha pequena lua tentava vibrar para escapar, mas não conseguiu de maneira nenhuma. Então Tiago pressionou com força e Lunar estourou em sua mão, despedaçando-se de vez. Deu para ouvir em todo canto o seu grito, o grito da bolinha, grito de morte. Todos ficaram muito chocados. Olhei para os outros membros da turma do cemitério e aparentemente estavam sem graça. Parece que no fundo torciam para que o resultado da luta fosse diferente. Quero aproveitar esse momento tenso para perguntar, já deixou seu like no vídeo? Muito obrigado por isso. Vamos lá ver a melhor parte do relato agora. Então, lenta e dolorosamente, Tiago foi apertando a minha cabeça com o pé. Minha cabeça foi rachando aos poucos. Eu escutei os ossos da face, dentes e nariz sendo quebrados. Meus olhos pularam para fora do meu crânio. Minhas têmporas racharam e quebraram, dando espaço para o vazamento de um líquido estranho. Minha cabeça ficou da espessura de um papel. Tiago foi até o centro do covil, que estava em silêncio. Ele foi mancando, cansado, quase se arrastando. Ao chegar no meio, ele olhou para o coruja e gritou: venci, eu sou demais. Ninguém aplaudiu, ninguém falou nada. Todos ficaram estáticos olhando, até que do chão do covil surgiu um ser estranho, um homem sem pele, apodrecido em pedaços. O homem cavou do chão para cima e saiu, babava sangue e balbuciava sons desconhecidos. Esse homem foi andando em direção a Tiago. Ele olhou sem entender e de repente outros seres iguais, homens e mulheres, foram saindo do chão daquele estádio como se fossem mortos-vivos horríveis. A névoa do covil se dissipou e deu para ver que algumas pessoas da plateia também se transformaram naqueles seres, mas eram diferentes. Alguns eram homens altos, peludos, com caninos enormes e rosto lupino. Pareciam pessoas-lobo, malignas e de olhos amarelos. Eram vários e começaram a uivar. Era um ataque. Tiago ouviu risos em sua volta. Eram crianças vestidas de roupas antigas, crianças brancas demais, com dentes de vampiro, e algumas levavam as próprias cabeças nas mãos. Mesmo assim elas riam com os olhos negros e gargalhavam. Um cântico horrível e mórbido.
lento ecoou em todo o covil. Mulheres apareceram por todos os lados. Cerca de 8 estavam esvoaçantes em camisolas transparentes. Seus rostos eram secos e envelhecidos. Seus narizes eram alongados e seus cabelos eram vivos. Sangue escorria de suas testas e pingavam em suas mãos. Acima do coruja, e muito maior que ele, um ser gigantesco, maligno, parecido com polvo, apareceu e urrou muito alto. Todos que estavam naquele ambiente gritaram de medo. O coruja, inclusive, sentiu muito medo. Deu para perceber. Eu me ergui, com a cabeça esmigalhada, e caminhei até Tiago. Os outros seres pararam. Tiago falou para mim: "O que é isso? O que está acontecendo?" Morto-vivo, eu cheguei até Tremor e com um soco no tórax eu despedacei em milhares de pedaços. Era o fim definitivo daquele ser. Tiago caiu de joelhos de tanto medo. Todos gritavam. Eu, com a cabeça despedaçada, cheguei até ele e ele me disse: "Perdão, Cris, perdão. Faz isso acabar, por favor, eu estou com muito medo. Por favor." Então, tudo, o grande ser maior que o coruja, as demais criaturas e tudo, enfim, foi desaparecendo como fumaça. Todos sumiram. A névoa voltou, a plateia se acalmou e o coruja também. Eu, em pé, em frente ao Tiago, apenas apontei para o lado, para o alto, mais ou menos a 45 graus. Em seguida eu fui desintegrando e desapareci também. Tiago e todos olharam para onde eu tinha apontado. E, flanando a alguns metros no ar, estava eu, o verdadeiro Cristiano Lecour. Eu estava voando, perto, intacto, com a minha lunar ao meu lado. Eu estava com a minha roupa original, sem nenhuma armadura e sem nenhum ferimento. Eu fiz aparecer uma tela ao meu lado, onde todos me viram assistindo aos filmes de terror e consumindo conteúdo assustador. Então eu coloquei a própria frase do Tiago ecoando para todos ouvirem. Aqui é tudo mental, tudo da nossa cabeça, idiota. Vence a mente mais forte. Mostrei também na tela meu diálogo com a turma do cemitério e alguém dizendo assim: "Pode esquecer, ele é estrela, ele vai chegar atrasado e fazer uma chegada triunfal para te assustar." E eu perguntando: "Assustar?" Todos riram e eu perguntei para todos: "Vocês parecem conhecer bastante o Tiago, me falem dele, o que sabem dele desde o momento que o conheceram?" E eu tinha feito essa pergunta e mostrei na tela. E eu mostrei na tela também para o Tiago e para todos que cada membro da turma do cemitério, mesmo sem querer, me passou todas as informações e memórias sobre o Tiago, porque eles não sabiam ocultar direito as intenções e pensamentos no plano astral. Não haviam aprendido isso, eles nunca tiveram uma Amélia. Eles tentaram não me mostrar, mas eu vi tudo. Eu vi os maiores desejos, sonhos e medos do Tiago que eles sabiam. Em seguida, mostrei na tela que depois do bate-papo com a turma do cemitério e antes do Tiago chegar, eu aproveitei o tempo para flanar por todo o local e espalhar uma teia ilusória. Todos, absolutamente todos, inclusive o coruja, foram vítimas da minha força mental e de uma ilusão de pensamentos sugeridos, pensamentos forma. Por fim, mostrei a todos que quando o Tiago veio para me dar o primeiro soco, no início da luta, quando eu desapareci e reapareci, na verdade eu me transportei com o lunar para um pouco acima, para aquele lugar que eu estava, acima de todos, e botei no meu lugar aquele falso cristiano de armadura, com quem o Tiago e o Tremor lutaram o tempo todo. E para minha vantagem, todos acreditavam que aquele era eu, o que fortaleceu ainda mais a minha imagem mental, entenderam? Dificultando a descoberta do meu truque e dando ainda mais força para a criatura conseguir lutar. Ela quase derrotou mesmo o Tiago. Fiz a tela desaparecer e a plateia começou a gritar e me aplaudir. Eles me amavam. Nunca ninguém havia ousado sonhar em fazer algo assim. Eu tinha materializado os maiores medos do Tiago e havia colocado todos naquele estádio em uma linha vibracional alimentada pelos produtos de terror que eu tinha consumido na noite anterior. Eu baixei a vibração de todo mundo. Tiago, exausto e surrado por um simples pensamento forma, falou assim: "Você roubou. Isso não vale, seu traidor, mentiroso, falso, covarde, isso não vale." Parado em frente a ele, eu o segurei pela gola e dei 8 socos bem fortes no seu rosto. Uma surra merecida. Bati muito e com muita força, mas sem extrapolar. Foi como uma surra no mundo real. Eu dei passos para trás e ainda virado
para o derrotado foi como uma surra no mundo real. Dei uns passos para trás, mas continuei ainda olhando para Tiago. Tiago, com o rosto desfigurado e os dentes astrais quebrados, olhou para o coruja e falou: Ele vai acabar com você, até com você, coruja. Então, fiz algo que eu sempre quis fazer. Abri os braços, ergui a perna esquerda e fiz a posição da garça. Então eu saltei erguendo o pé com um impulso e chutei o rosto do Tiago, que caiu para trás derrotado. E eu pensei, sempre quis dar esse golpe do Karate Kid. Tiago não morreu, mas ficou lá, estatelado. O coruja piou alto e eu pela primeira vez consegui entender o que aquele pio significava. O pio disse assim: Cristiano venceu, Tiago está expulso da turma do cemitério e da nossa família. Você, Cristiano, ainda tem o direito de matá-lo se quiser. Parabéns. As marcas de Tiago desapareceram, as marcas das turmas do cemitério e do coruja. Ele deixou de ter os privilégios de trabalhar para o coruja e virou um pária. Aqueles homens do coruja, homens muito parecidos, o recolheram e levaram para fora do local. 2 membros da turma do cemitério, com medo, desapareceram também. Todos gritavam e me aplaudiam. O coruja piou novamente e novamente eu consegui entender. E ele disse assim: Cristiano, você foi ousado e não sei se gostei de ter sido enganado pela sua ilusão, mas por ora, parabéns pela criatividade e força. Que ecoem em todos os impérios que Cristiano é o novo líder da turma do cemitério. Agora vão embora, me enchi disso, sumam todos daqui. A noite acabou bem, eu estava seguro, vitorioso e havia conquistado todo o respeito possível da comunidade. Eu só não imaginava que a partir daí eu estava cada vez mais me afundando e que tudo pioraria demais. Que relato, cidadãs e cidadãos, que relato. O Chris foi muito esperto, não foi? Me diz aqui nos comentários o que você achou da estratégia do Chris. E não se esqueça de se inscrever no canal. Eu achei essa estratégia meio crepúsculo, mas enfim. Deixar seu like nos vídeos é muito importante para mim, porque esse aqui é o único, primeiro, verdadeiro, real e oficial canal de Sete Além. Canal com mais relatos canônicos e oficiais. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milice. Nos vemos em Sete Além.